Olá, hoje é terça-feira, é dia de avaliar a semana, ver o retrospecto do fim de semana e projetar o fim do Campeonato Gaúcho. A 13ª rodada acontece amanhã e quinta, e a pontuação está muito apertada. É agora, no Papo de Boleiro. E depois de jogar o fim de semana com os reservas lá na Serra, em Veranópolis, e ganhar por 1-0, o Internacional deve colocar o time titular em campo, Helena Basege, com uma possibilidade de ter Taiberson formando a frente com o Eduardo Sacha. Nada mais justo, nada mais certo, né? Porque agora o próximo jogo é só em abril, pela Libertadores, não teria por que poupar. No fim de semana até foi justificado, porque foi uma viagem muito longa e cansativa, chegou todo mundo amassado, como se diz, mas eu acho que tem que voltar o time titular, até porque ele ainda está ajustando o time, né? Tá voltando alguns jogadores, a D'Alessandro parece que não volta ainda, porque falta um pouquinho de preparação física para ele. Sim. Como foi lesão muscular, tem que cuidar para estar bem recuperado, mas eu acho que para o Inter amanhã não vai ter muita dificuldade não. Inter e a Avenida é um dos que está lá embaixo se segurando. Acho que não tem mais volta também para a Avenida. União Frederiquense e a Avenida dificilmente conseguem sair dessa, né, Márcio? Tá complicada a situação deles, os dois junto com o Caxias, tem apenas 9 pontos, são os 3 que por enquanto estão sendo rebaixados, mas o Caxias tem pela frente aí um jogo com o São Paulo, que é jogo de 6 pontos. São Paulo, amanhã, o único jogo que vai acontecer quinta-feira, os outros jogos todos acontecem amanhã, esse passou para quinta-feira, e aí o Caxias é jogo de rebaixados, né? No momento aí os dois estão no rebaixamento, se o Caxias conseguir passar, já passa o São Paulo e dá uma ajudinha até pro Lajadense, porque na última rodada o Lajadense joga lá em Rio Grande contra o São Paulo, e se o São Paulo já estiver rebaixado, não é garantia, mas sempre é mais fácil, porque aí já vai estar desmantelado, já vai estar desmotivado. Eu duvido que alguém ainda vai ter força para ir lá dar um prêmiozinho extra, né? Então, acho que se o Caxias se ganhar, além de se salvar, dá uma forcinha pro Lajadense, né, Márcio? Mas tudo indica que isso vai acontecer. Não só a vitória do Caxias, é bem provável que vença, mas se não vencer, o São Paulo ainda tem pelo fim de semana, pela frente, o Grêmio em Porto Alegre, o Grêmio mais assanhado do que Lambarim Sanga. Lambarim Sanga. Isso é coisa de italiano. Mais assanhado que Lambarim de Sanga. E tá passando por todo mundo e não vai ficar preso no São Paulo, que está aí nos últimos colocados, tem apenas 10 pontos marcados. Então a tendência é que o São Paulo realmente se incomode e que seja, quem sabe, aí um dos 3 que serão rebaixados. Mas voltando ao Internacional, o Inter pega o Taiberson, o golzinho aquele milagroso, golzinho do fim de semana, deu moral para ele. E eu acho que tem que deixar mesmo, né? Ele foi decisivo, ele marcou 2 gols ultimamente. É um jogador que está surgindo aí nessa tristeza aí, que não se revela mais grandes jogadores. Acho que tem que se dar chance para o menino, sim. Ele tem que continuar e é um nome aí. O problema é que se ele se destacar daqui a uns 2 anos, 1 ano, ele já vai embora. Já fazem grana com ele. Já fazem grana, é assim que os clubes brasileiros estão sobrevivendo, porque os clubes brasileiros estão sobrevivendo, infelizmente. A gente vê o futebol europeu lá com números assim fantásticos que nos dão inveja, e a gente aqui está penando. Todos, sem exceções, todos os clubes brasileiros estão muito endividados, alguns com problemas sérios para pagar folha. Então é uma situação bem complicada, e aí o jeito mais fácil de arrumar dinheiro é vendendo jogadores. O governo federal anunciou nessa semana, não nessa, que passou, um projeto, um trabalho feito com os clubes de futebol para, quem sabe, diminuir o peso dessa dívida, quem sabe parcelar, principalmente a questão de INSS, dessas coisas, FGTS, que eles devem muito. Eles né? não aprendem. Eles não aprendem, já foi dado esse tipo de chance, já teve uma década atrás, parcelamento, eles não pagam nem isso, entende? Aí pagam 700 mil reais para um jogador que está parado. É uma mudança de cultura, Márcio, acho que tem que ter uma mudança de cultura, tem que ter uma mudança, tem que ser mais sério, tá lidando com paixão, tá lidando com torcedor, tem que lidar.
no clube como lida na sua empresa, porque a maioria desses caras são empresários, têm empresas, administram alguma coisa. Tinha que ter essa seriedade para administrar o clube, porque o clube é uma empresa que envolve muito dinheiro, muito dinheiro. Eu acho que qualquer muito dinheiro bem administrado pode ser bem administrado. Lá na Espanha a lei funciona. O presidente do... O presidente do Barça, vai em cana, hein? Vai em cana. O presidente e o ex, né? Os dois. Eles fizeram uma falcatrua na compra do Neymar, né? Parece que a sonegação foi 12 milhões de euros, né? Imagina. Ficaram devendo pro fisco e lá não tem, não. Lá não tem essa, porque é fulano, porque vamos aliviar. Eles estão com prisão decretada. E o pior... O clube vai ter que pagar uma multa de 22 milhões de euros. Isso resolve os problemas de todos os clubes brasileiros endividados. Olha a nossa situação, Márcio. Olha a nossa situação. Só a multa dele já resolve, né? E na Arena, Helena? Na Arena nós temos agora... aliás, não vai ser na Arena, mas vai ser com o time da Arena. Eles vão a Novo Hamburgo para enfrentar o Novo Hamburgo também, que já está com problemas, né? Não se criou o Novo Hamburgo? Não. Tá ali na portinha nas últimas posições da zona de classificação, 18 pontos, um ponto só do Lajadense. E a gente sabe que o investimento do Novo Hamburgo é muito superior. Eu acho que depois da dupla aí, Caxias, Juventude, o Novo Hamburgo sempre está naquela turma ali que investe, que paga salários assim diferenciados, tanto que tem jogadores lá, ex-Grêmio Inter, que não vão para lá por menos de 20, 30 mil de salário, até mais. A gente fala por baixo porque não conhece a realidade deles. E do Grêmio, assim, a gente tem que sempre esperar, vamos ver como é que eles vão reagir, vamos ver se continua a evolução. O Grêmio é uma incógnita ainda, ele vai demorar um pouquinho ainda para sentar, para ter uma identidade de time, mas assim a gente já quase sabe a escalação de cor, isso é uma grande coisa, que eram muitas mudanças, né? E o Novo Hamburgo aí, se o Grêmio segurar o Novo Hamburgo, até fica bom pra gente aí, né? Porque aí o Novo Hamburgo para nos 18 e fica no nosso alcance aí. Sim. Quando eu digo que ele não está tão bem, em função justamente desse investimento, né, que é feito. Porque se comparar Lajadense e Novo Hamburgo, Lajadense está a 1 ponto do Novo Hamburgo, né? Nossa. Esse resultado dessa semana começaram muito bem, aí eles têm mania de chamar eles de Galácticos do Vale, e aí depois os Galácticos perdem a luz e vão apagando no fim da primeira fase. Já é mais vezes que acontece isso com o Novo Hamburgo. Para o Lajadense, sim. O Lajadense e Ipiranga é jogo de decisão. É jogo de decisão. Conversei com o presidente Mário Dutra agora à tarde. Ele sempre é muito otimista. Ele é um cara que nunca desiste, sabe? E ele novamente voltou a lamentar aqueles 3 pontinhos da Avenida. Aqueles 3 pontinhos da Avenida fariam toda a diferença agora. A gente estaria com 20 pontos e com a vida bem mais leve. Mas assim, ele acha que tem que buscar pontos, 3, porque para classificar sem susto, sem precisar de depender de ninguém, 6 pontos. Joga 9. Esses 9, 6 pontos. Então eles contam com pontos amanhã em Erechim, aí depois em casa, e aí o São Paulo lá na última rodada, fora de casa, dependendo da situação, é um jogo que dá para buscar mais 3 pontos. Ele disse que não esperava esse equilíbrio do gauchão. Que todo mundo assim tá, não só ele, mas outras pessoas estão surpresas, outros dirigentes estão surpresos com esse belo campeonato que se formou aqui, uma disputa assim ponto a ponto, e ele está empolgado também. Vamos voltar a falar Copa do Brasil, porque segundo ele me confidenciou, dobra a cota. Se na primeira fase foi em torno de 140, você imagina. Isso para um clube do tamanho do Lajadense, que tem a despesa que tem o Lajadense, vamos rezar para todos os santos que a gente elimine o Braga lá no mês que vem, lá em Bragança Paulista. Com certeza, imagina. É o bom dinheiro entrando aí, e o Lajadense podendo não só pagar as suas contas normais, como ainda poder, de repente, fazer um investimentozinho. Pensando que depois vem Campeonato Brasileiro. Isso, tem multa. A temporada vai ser longa. O Lajadense tem se mantido com o futebol o ano inteiro. E olha, não é fácil, gente. Quem conhece aquela estrutura lá do estádio Alviazul,
é muito diferente do que manter o estadinho do Florestal aqui, que tinha era pouca coisa. Lá é muita coisa para ser mantida. É uma área enorme, é uma estrutura enorme. Tudo precisa de um reparo, tudo precisa de uma adequação. Precisa manter campo, precisa manter os campos suplementares. Tudo é muito... E tudo custa, né? E tem gastos, né? São contas de luz enormes por causa de banho, até pela atividade do dia a dia, são sempre contas que avultam, né? Com certeza. Vamos dar uma olhada lá nos gols que o Lajadense levou agora no fim de semana, foi no domingo às 6h30, lá na Arena, que a gente conseguiu os gols do Grêmio, são 2 gols, né? O primeiro vindo da esquerda e os dois gols. Os primeiros e o segundo vieram da esquerda. Primeiro lance meio esquisito, né, Márcio? Meio estranho. A bola parecia que estava no domínio do Giovani, aí apareceu... O que dá é que ele tira das mãos. E parece que ele tira da mão e aí sobra no pé de quem? Do Juliano, que estava iluminado. Aí no segundo, o Giovani rebateu, aí para quem sobrou? Juliano, que estava no seu dia, infelizmente, estava no seu dia iluminado justo contra o Lajadense. Ele estava sendo carregado aquele dia. Tava muito, muito fácil para ele. Dá uma olhada nos gols aí, nós voltamos depois disso. Bueno, passados esses 2 gols, que o Lajadense não quer mais saber de levar gol. Queremos mais ver. Mas agora o negócio é pensar no Ipiranga, lá em Erechim, é Colosso da Lagoa, lá não. Isso, Colosso da Lagoa, belíssimo estádio, nossa, para interior é uma loucura, é 25 mil a capacidade, é um belíssimo estádio, estive lá diversas vezes, é um lugar muito bonito, um estádio muito bonito. E assim, Márcio, acho que o Márcio Goiano, teu xará, não vai para o jogo, ele vai ser avaliado novamente, mas por causa daquele corte, daquela pancada que ele levou no fim de semana, ele, por enquanto, quem está escalado é o menino Igor de novo. E o outro Igor, que é o volante, vai para a lateral direita no lugar do Thiago, que tomou o 3º cartão amarelo lá em Porto Alegre. Então, essa é a única mudança do time em relação a que saiu jogando lá em Porto Alegre. O Goiano deve passar por uma avaliação, mas eles não têm muita esperança que ele volte. E o goleiro também não? Não, o goleiro vai longe, o goleiro vai longe, é mais uma semana a mais até, porque foi uma fratura. E ele é grande, ele não é mais um menino, né? Então a recuperação também sempre é um pouquinho mais demorada, né? Ele tem uma estrutura, ele tem quase 2 metros de altura, né? E é uma fraturazinha pequena, mas é fratura que até que não tiver legal, nem tem como pensar. Isso aí. Mas o Giovani tá de bom tamanho. Pegando pênalti contra o Bragantino, foi o responsável pela vitória. Que no primeiro tempo ele segurou tudo, o time não estava legal, ele estava bem. E é para isso que a gente tem que ter goleiro, né? Para ele estar lá na hora certa. Rodada de amanhã para a gente encerrar, Ellen. Ipiranga, Lajadense, Novo Hamburgo e Grêmio, Inter, Avenida, São José e Cruzeiro, Caxias e São Paulo na quinta, Veranópolis e Juventude, Passo Fundo e União e Brasil e Aimoré. Muita fumaça nesses campos do Rio Grande. Vai ser muita fumaceira na 13ª rodada. Depois disso, meu amigo, tem mais 2. O bicho vai pegar, o bicho vai pegar. Certo que sim. A gente vem aqui todos os dias falar para você, contar como está acontecendo esse gauchão que está mais do que empolgante. Muito bom. É amanhã, depois da redação informativa. A gente volta. Tchau.